Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Nesta manhã estaremos transmitindo aqui ao vivo este trabalho da Escola Bíblica Dominical, tendo em vista o decreto de lei do nosso governador, que não poderíamos fazer reuniões, cultos, significando dizer que a liturgia do nosso trabalho seria impedida. Então, pensamos como atender a cristandade e nossos irmãos que não estão podendo neste momento congregar. Então estamos aqui reunidos para trazer uma palavra, especialmente nesta manhã onde estaremos estudando a lição de número 12 do primeiro trimestre desta lição. Então, neste momento queremos dar início, dirigindo uma oração ao nosso Deus, pedindo ao mesmo a bênção toda especial para este momento de reflexão da palavra de Deus. Onde você estiver, curva a sua cabeça, ore também conosco, aproveitando deste momento, pedindo a Deus uma bênção sobre toda a humanidade, para que Deus venha nos ajudar, para que Ele venha nos blindar deste mal que está assolando a humanidade. E ninguém melhor do que nós, que fazemos a Igreja de Cristo aqui na Terra, para orarmos pela humanidade. Glória a Deus. Deus, Ele pode fazer todas as coisas. E nós acreditamos num futuro abençoado, bem próximo. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, nesta manhã, onde estamos aqui, Senhor, em um grupo bem pequeno de 3 irmãos, para dirigirmos a Ti, meu povo, a adoração, a nossa gratidão. Ó Pai querido, queremos neste momento apresentar a Ti, Senhor, todos os internautas que estão acompanhando este trabalho que vai ser realizado de Escola Bíblica nesta manhã. Pai querido, pedimos a Ti pela nossa nação, não só, Senhor, pela nossa nação, mas também, Senhor, por outros países que estão sendo atingidos por este vírus. Pai querido, venha nos blindar, Senhor, deste mal. Estende as Tuas mãos para abençoar a cada um de nós. Que logo mais, Senhor, podemos, Senhor, glorificar o Teu nome. Venhamos glorificar o Teu nome, Senhor. E como também nos congregar, porque isto, Deus, é que gostamos, que desejamos estar juntos, congregando e Te louvando. Deus, fica conosco, nos ajudando em tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus, é que Te pedimos e que já agradecemos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, dando continuidade a este trabalho de escola bíblica, nós queremos convidar o evangelista Fábio para louvar a Deus com 3 hinos da nossa harpa cristã. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui na manhã deste dia, gratos a Deus por esta oportunidade, pedindo a Deus a sua mão poderosa seja estendida sobre as nossas vidas. Foi facultada a oportunidade para louvar a Deus e vamos louvar a Deus. Você tem a sua harpa na sua casa, onde você estiver no seu trabalho, o hino de número 400 da nossa harpa cristã. Vamos todos juntos louvar ao Senhor. Hino 400. Cada dia em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha e na balável, em Jesus, no homem
incomparável em Jesus, no Deus tão adorável em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia. 491. 491. Há poder no sangue de Jesus. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, teu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Aleluia! Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Teu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, do bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para o teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, teu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder,
Vamos louvar ainda ao Senhor com mais um hino, o 442. Breve verei o bom Jesus. Breve do céu, breve do céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz do lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, de onde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz do lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Isso, meu bom Jesus, tem me falado já e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz do lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Deus nos abençoe. Meus irmãos, após louvarmos a Deus com 3 hinos da nossa harpa cristã, nós queremos neste momento dar continuidade à escola bíblica dominical. Quero pedir aos irmãos que estão online, nossos internautas, que você também pode nos acompanhar de posse da sua Bíblia, como também de posse da sua lição, onde estaremos trazendo um breve comentário da lição que ora estamos estudando. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, a penúltima lição do primeiro trimestre deste comentário tão importante que estamos estudando. E o título da nossa lição de hoje é Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. Nós temos como textuário da nossa lição: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, e o versículo de número 52. Nós temos como verdade prática, uma verdade que todo cristão ele deve colocar em prática após estudar uma lição de suma importância como esta, que assim está escrito:
verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Que Deus aplique esta verdade prática em nosso coração. Neste momento, antes de lermos a leitura bíblica em classe, eu quero convidá-los para lermos um texto na doce e preciosa palavra de Deus, que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, e o versículo de número 13. Você pode acompanhar conosco esta palavra neste momento. Capítulo 22, no livro do Apocalipse, versículo de número 13, assim está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esta é a leitura devocional da nossa escola bíblica. A mesma está inserida na leitura diária da nossa lição nesta manhã. Portanto, dando continuidade, nós temos agora a nossa leitura bíblica em classe, que está escrita no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, os versículos 40 ao versículo de número 52. Eu quero convidar o presbítero, nosso irmão Leandro, para passar a ler para todos nós esta leitura bíblica em classe. A paz do Senhor, irmão Leandro. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmãos que acompanham nas redes sociais. Iremos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 2, do versículo 40 ao versículo 52, como nosso pastor autorizou. Leiamos. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém. Amém. Irmão Fábio estará orando, nosso evangelista, irmão Fábio estará orando. Pai do Senhor, irmão Fábio. Amém, pastor. Graças a Deus, encontramos em mais um domingo de Escola Bíblica Dominical, hoje de maneira diferente, né, pastor? Diante de tudo que está acontecendo, não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro, e trazendo para os irmãos, né, um pouco do contexto do texto da palavra do Senhor, da Escola Bíblica. Nós estaremos orando em nome de Jesus. Ore conosco também aí onde você está. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade tão preciosa e rica, que assim nos permite de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, nesta Escola Bíblica Dominical, da maneira como tem preparado para nós neste dia. Peço a Ti a Tua ajuda,
sobre tudo que será ministrado nesta manhã, neste local. Também a tua igreja que está, Senhor, ouvir a tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, aplique em nossos corações, pedindo também a tua misericórdia sobre toda esta humanidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós louvamos a Deus pela oportunidade tão grande que Ele está nos concedendo nesta manhã, mesmo não estando, não é assim, irmão Fábio? Verdade. Num grupo maior de irmãos, Maior. é assim, irmão Leandro? Isso mesmo. Que nos reunimos aqui todo domingo pela manhã, mais de 100 irmãos aqui, comentando esta lição todo domingo. Hoje nós estamos num grupo bem menor, não sei se posso nem chamar de grupo, né? Mas estamos cumprindo a Bíblia. Quando tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está no meio deles. Acredito Amém. que mesmo neste grupo pequeno, bem resumido de irmãos, está também o jovem, nosso irmão Gilson aqui conosco, não é? Participando também na transmissão desta escola bíblica, é o nosso técnico aqui, o nosso TI da nossa igreja, né? Não pode faltar, não. Ele não poderia faltar este trabalho de escola bíblica, senão estaríamos desarmados. Deus abençoe, irmão Gilson, em Cristo Jesus. Meus irmãos, nesta lição de hoje, teremos a oportunidade de estudar uma das mais importantes doutrinas bíblicas a respeito da pessoa de Cristo. E quando falamos deste assunto, podemos dizer que estamos falando desta doutrina cristológica, não é? Que é mal compreendida por muitos, mas pelo menos nós, que somos cristãos pentecostais, acreditamos plenamente, e estudando essa lição, nós podemos comprovar biblicamente que é uma verdade, é uma veracidade, não é? Quando falamos do próprio Cristo. Portanto, nesta lição, nós também veremos o ensino bíblico da sua dupla natureza e queremos também pontuar algumas heresias ditas durante a história da igreja, porque quando disse a princípio que havia algumas heresias, algumas dúvidas, com certeza existe alguém que quer desvirtuar os cristãos de acreditar no Cristo que veio em carne, mas também era um Cristo divino. Então iremos pontuar nesta manhã também algumas das heresias ditas durante a história da igreja por alguém que também pensou de um lado oposto. Nesta manhã também iremos ressaltar à luz das Escrituras, porque Jesus é o homem perfeito. E este é um ponto muito importante que iremos tratar nesta manhã. E uma das coisas bem importantes, quando falamos da importância desta lição, nós vamos aproveitar para tratar nesta lição também, para comentar nesta lição, juntamente com você, a dupla natureza de Jesus Cristo. Vamos falar da sua natureza como Deus, ou 100% Deus, como também 100% homem. E a doutrina da união hipostática, que é definida, não é, pela existência de Cristo em duas naturezas, como falamos a princípio, tanto a natureza divina, como também a natureza humana. E é interessante ressaltar, neste ponto de vista desta doutrina, que essas duas naturezas elas não se fundem, nem se alteram. Por outro lado, significa dizer que elas não se separam, que elas não se dividem, compondo e estabelecendo uma só pessoa e uma só substância eterna. Resumindo, em suma, isto quer dizer que Jesus é plenamente divino
e totalmente humano para todo sempre, visto que mesmo agora, tanto na eternidade, possui um corpo humano e glorificado. Podemos ver isto quando estudamos e lemos a Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 1 e o versículo de número 11. Eu quero pedir para o evangelista Fábio ler esse texto, como também o presbítero, nosso irmão Leandro, ler Apocalipse, capítulo de número 5 e o versículo de número 6. Evangelista Fábio, 1 e 11. Diz assim: os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes. Glória a Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 6. O presbítero, nosso irmão Leandro, estará lendo esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então a Bíblia é bem clara quando trata deste assunto. Ela é bem objetiva, tanto Lucas, não é? Escrevendo, não é? Capítulo 1, versículo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, como aqui no Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 6. Nesta lição, como disse a princípio, que estaríamos estudando este tema de suma importância, Jesus Cristo 100% Deus e 100% homem, iremos estudar a sua natureza divina. E observamos que o Novo Testamento ele deixa bem claro, não é, presbítero nosso irmão Leandro, que Jesus, ele é o Filho de Deus. Até porque, isto foi o próprio Deus que disse isso na hora do batismo de Jesus, quando ele era batizado por João naquele momento. Ele disse que ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho prazer. E a Bíblia, ela é bem clara quando o anjo Gabriel disse a Maria: o santo que de ti há de nascer, ele será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Então, iremos estudar esse assunto de suma importância quando fala da natureza divina de Cristo. A Bíblia nos mostra que Jesus tem todos os atributos divinos. Observamos que a Bíblia fala da eternidade, onipotência, onipresença, da sua onisciência, imutabilidade. E observamos também que quando Jesus estava aqui na terra, evangelista Fábio, o próprio Jesus ele tinha poder de perdoar. Sim. Ele foi questionado naquele momento, quando Jesus disse: os teus pecados serão perdoados. E diz a Bíblia que alguém questionou: quem é este para perdoar pecados? E Jesus disse: para que sabe que o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar, não é? Ele manda aquele paralítico ficar de pé e ele é curado naquele momento. E todos passaram a crer que o Cristo, ele não perdeu a sua natureza divina, porque ele tinha poder também para perdoar pecado. E é interessante observar também que Jesus, ele recebeu adoração. Recebeu adoração. Quando lemos a Bíblia, no livro do Apocalipse, quando João queria se prostrar diante do anjo, o anjo ele não recebeu adoração, porque era um anjo. Mas o Cristo, né, aqui na terra, ele recebeu a adoração, porque ele tinha consciência que ele era Deus. Então, nesta lição, nós iremos estudar um pouco sobre a natureza divina de Cristo. É importante ressaltar um texto bem interessante que está no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo de número 9 e o versículo de número 6. O evangelista, nosso irmão Fábio, estará lendo,
depois o presbítero, nosso irmão Leandro, estará lendo para nós o mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmãos, é bem claro esse texto, quando fala do menino que nasceu e fala do filho, não é? Falamos aqui das duas naturezas de Cristo, a sua natureza, não é, humana e a sua natureza divina. Um menino nos nasceu, a encarnação, e falamos também o filho se nos deu, nos foi dado. E isto é comprovado quando lemos o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, logo após o presbítero vai ler o texto, mas vamos ler logo esse texto, no capítulo 3, versículo 16, do Evangelho segundo escreveu João. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este mesmo filho que é mencionado no livro do profeta Isaías, presbítero Leandro, este mesmo filho é mencionado agora no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. O filho que se nos deu, né? Que é o filho de Deus. Que é o filho de Deus. Então, como disse a princípio, nós precisamos entender que na oração sacerdotal de Jesus, ele não reivindificava de Deus a questão da sua divindade, e sim da glória, porque nós precisamos entender que Jesus não se esvaziou-se da sua glória, porque quando falamos aqui a princípio, que tanto, né, da sua divindade, que tanto ele teve poder para perdoar pecado, como também recebeu a adoração. Meus irmãos, também estaremos comentando nesta lição a natureza humana de Cristo. Mas antes eu quero pedir para o presbítero Leandro ler capítulo 7, versículo 14 do livro do profeta Isaías. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Mais uma vez observamos aí as duas naturezas de Cristo. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Era Jesus homem e Jesus também divino. E dando continuidade, iremos falar também sobre a natureza humana de Jesus. Quando lemos a Bíblia, nós vamos encontrar que os escritores evangélicos, principalmente nos evangelhos sinóticos, eles vão falar de 69 vezes a respeito do Filho do Homem. Eles estão falando sobre este assunto, aludindo à natureza ou à humanidade do Cristo como homem. João, ele fala que o Verbo se fez carne. João foi bem enfático quando trata deste assunto. Observamos também na Bíblia que ela é bem interessante quando diz que o próprio Cristo, ele cresceu fisicamente. Ele nasce de uma mulher, cresce fisicamente. Nos diz o texto que o próprio Cristo, ele dormiu, e se dormiu, com certeza ele teve sono. Ele teve sono. Nos diz o texto que ele chorou, não é? Quando lemos a Bíblia, capítulo 11, versículo 35, que fala da morte de Lázaro, diz o texto que Cristo chorou. Diz o texto também que ele sorriu. Foi tentado. Em suma, Cristo, desde a sua encarnação, ele é um ser humano completo. Em Cristo, Deus se fez homem. E novamente assim,
não fosse, não poderia redimir a humanidade. Então, esse Cristo, para redimir a humanidade, ele teve que se fazer homem para sofrer as tentações. Mas é interessante observar que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. E isto nos alegra, isto nos deixa feliz, porque acreditamos que o Cristo, tanto ele tem uma natureza humana, mas também ele não foi desprovido, esvaziado da sua natureza divina. Glória a Deus. E nós queremos convidar o presbítero, nosso irmão Leandro, para falar também para nós sobre as falsas concepções a respeito da dupla natureza de Cristo. Presbítero Leandro, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, evangelista Fábio. Nós sabemos que a igreja, desde o primeiro século, né, nós sabemos que o cristianismo ele foi bombardeado quando Cristo, até mesmo quando Cristo estava aqui na terra, ele pregava o evangelho, e nós sabemos que existiram grupos, né, facções, não pode dizer assim, grupos facciosos, que eles queriam muitas das vezes refutar as doutrinas bíblicas, exemplo dos saduceus, mas nós temos aqui que depois do momento que Jesus foi assunto aos céus, a igreja ela cresceu, nós vemos que os apóstolos assumiram o posto ali de doutrinadores, de ensinadores da palavra de Deus, e logo após os apóstolos vieram os patriarcas, ou a era patrística. Os discípulos dos apóstolos, eles tomaram conta e começaram agora a ensinar a verdadeira doutrina bíblica. E naquela época existiram grupos que surgiram para refutar, querendo distorcer as passagens bíblicas e mesmo o testemunho dos apóstolos, no qual Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Ele não era, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, existiram dois grupos no primeiro século e no segundo século, que foram chamados primeiro de gnosticismo, né, um grupo herético, e também o arianismo, que vem de Ario, né. O grupo gnosticismo, os gnósticos, eles ensinavam e queriam mostrar que Jesus Cristo era apenas uma manifestação divina, não possuía propriamente um corpo humano, ou seja, eles queriam refutar a ideia de que Jesus ele não habitou mesmo humanamente, não possui um corpo humano. E nós sabemos que o apóstolo João, eu irei ler aqui, No capítulo 4, né? exatamente, na primeira carta, no capítulo 4, e no versículo 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, isso mesmo, pastor. Já refutando os falsos profetas e os falsos mestres da época. Dizendo isso, pastor, pode ler. Eu quero passar a ler esse versículo, cooperando aqui com o nosso comentarista, Isso mesmo, pode ler. nosso irmão Leandro. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provais os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa, não é? Diz aqui o texto, que Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus, que não procede de Deus, este espírito é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Exatamente. Obrigado, pastor. Para você ver, os irmãos verem que naquela época já existiam pessoas que negavam a humanidade de Cristo. Eles não poderiam negar essa doutrina, porque na verdade não era apenas uma doutrina, era um testemunho vivo dos apóstolos. Os apóstolos testemunharam que Jesus ele habitou entre eles, e também ele ensinou e mostrou que, como o pastor havia apresentado aqui, Jesus Cristo ele dormia, ele teve fome, necessidades fisiológicas que só o ser humano possui. Então,
Existia um grupo no primeiro século e segundo século que eram denominados de gnósticos. Eles ensinavam que Jesus não veio em carne. Então, negar a humanidade de Jesus é entrar num erro grotesco, né, das Escrituras. E nós hoje somos a igreja e testemunhamos que Jesus ele veio em carne pelas Escrituras. A nossa base é a Bíblia Sagrada e também o testemunho que o Espírito Santo ele nos concede através da revelação. E também existe um outro grupo chamado de arianismo. Esse grupo, eles já ensinavam algo diferente. Eles ensinavam que Jesus Cristo, na verdade, ele não era Deus, não havia uma divindade mesmo em Cristo, e mostravam que Jesus, na verdade, era apenas uma criatura, com base em que Jesus era o primogênito de toda a criação. Ora, na verdade, isso tudo é uma heresia, uma má interpretação. Por quê? Na passagem de Colossenses capítulo 1, versículo 15, quando diz que ele é o primogênito, quer dizer que ele tem a preeminência de tudo. Ele é primeiro em tudo. Não significa só que ele foi gerado, criado e não havia nele uma eternidade. Não. Na verdade, Jesus Cristo ele é eterno. E nós sabemos com base em Hebreus capítulo 13, versículo 8, quando diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então existiram esses dois grupos que ensinavam essas duas heresias. Amém? Presbítero Leandro, é interessante ressaltar neste assunto que estes dois grupos eles divergem um do outro. Não é? Isso. Há uma divergência, não é, entre dois. Os gnósticos. Os gnósticos eles questionavam, não é, como nós entendemos nesta lição, a questão da humanidade de Cristo. Isso. Do Cristo homem. Exatamente. Do Cristo que se fez carne. Eles acreditavam num Cristo divino, não é? Mas eles não aceitavam o Cristo que se tornou homem. Que se fez carne, não é? Exatamente. Para habitar entre nós. Então, quando observamos, né, os arianos, eles já falavam o contrário. Eles negavam a divindade de Cristo. Não é? Isso mesmo. Eles já aceitavam aqui o Cristo como homem e não como divino. E podemos ler aqui, pastor, para mostrar que Jesus Cristo ele possuía a divindade. Ele tem essa divindade. Podemos ler em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, ele possui toda a divindade, está ali nele contida. Então não é algo que possa se separar, mas ele é 100% homem e 100% Deus. Negar isso é cair em um erro, no qual nós sabemos que existem muitos que querem apresentar isso, mas a igreja ela está aqui e também nossos líderes para mostrar que Jesus Cristo ele é 100% homem e 100% Deus. Então é importante observar que nós não devemos, não é? Não devemos seguir este pensamento dos gnósticos, não é? Isso. Quando eles querem agora falar de uma forma contrária, não é, irmãos? Que Jesus Cristo veio em carne, não é? Isso mesmo. Jesus Cristo veio em carne. Foi aquilo que lemos no texto aqui, que todo espírito que negar que Cristo veio em carne, esse espírito não é de Deus. O apóstolo João, ainda na sua segunda carta, no versículo de número 7, eu queria pedir ao presbítero Leandro passar a ler esse texto. Versículo de número 7. Versículo de número 7. E também o versículo 8 e 9. Por favor. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Só um minuto. Veja mesmo. Estes que não confessam que Jesus Cristo ele veio em carne, João ele trata desse grupo de pessoas como enganadores. E é interessante observar neste texto que eles já estão no mundo. Isso. E João, aquele é bem objetivo, quando diz que é o enganador
e o anticristo, aquele que é oposição a Cristo, aquele que é contrário, aquele que não aceita Exatamente. nem a divindade, nem também o Cristo como homem. No versículo de número 8, João ele dá um conselho aqui para todos nós. O versículo 8 diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Então observamos, Leandro, que João aqui ele foi bem enfático, bem claro neste assunto, que devemos ter cuidado, que devemos nos acautelar para que não venhamos perder aquilo que temos recebido, aquilo que temos aprendido, porque se assim o fizermos, vamos perder o nosso galardão. Na nossa linguagem, é você nadar e morrer na praia. É verdade. Né, irmãos? Então não devemos perder este rumo, mas olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. No versículo de número 9, Diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. então, João ele foi mais objetivo aqui, que todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanecer, não tem a Deus. Exatamente. Então, eu não posso acrescentar nem um tio, nem um ponto na palavra, nem também diminuir. Eu tenho que permanecer na doutrina dos apóstolos. Então, o nosso presbítero, nosso irmão Leandro, ele foi bem claro, ele foi bem objetivo quando tratou deste assunto com respeito àqueles que se opõem à divindade de Cristo, como também àqueles que se opõem à humanidade de Cristo. Para nós, que somos cristãos pentecostais, que acreditamos não só na divindade de Cristo, mas também acreditamos na sua humanidade. Pastor, só uma palavrinha bem rapidinho Sim. em relação a esse texto, que ele é muito importante para todos nós. Se a gente formos analisar desde o princípio, né? Lá no princípio, no jardim, o inimigo ele já queria perverter, né? E mudar a forma das pessoas crerem ou acreditar ou seguir a Deus, né? E a gente vai ver que desde o início o inimigo tem trabalhado, né, no todo o Velho Testamento para querer mudar as verdades divinas, né? E com esses dois temas aí tão importantes da lição de hoje, a gente vê que ele ainda não parou. Ele continua de várias maneiras e diversas formas, querendo gerar no coração das pessoas dúvidas, incertezas, filosofias, como diz lá no texto de Colossenses, né? Por meio de filosofias e de vãs sutilezas, né? Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, né? Porque a verdade, ela é cristocêntrica, né? A verdade é Cristo. E o adversário, o inimigo, por meio das filosofias, eles querem perverter essa verdade. É um assunto, esse tema é muito importante. É interessante observar, irmãos, que desde o princípio vem esta guerra, como foi mencionado aqui pelo evangelista Fábio. Desde o princípio vem esta guerra, não é? Muito grande, que começou no céu, vai para o jardim, não é? E daí vai, todo o Antigo Testamento vai, e podemos observar que já no momento quase final, né, do sacrifício completo de Cristo, quando Jesus estava lá na cruz, né, surge alguém e diz: desce da cruz, salva nós, salva a ti mesmo. Olha, irmão, se Jesus tem feito isso, descido da cruz, teria sido a nossa perdição. E vamos observar no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 4, você pode observar que Satanás ele queria adoração. Ele queria adoração, né? Quando ele disse: tudo isto te darei, se prostrado em mim, adorai. Mas Jesus, ele cita a Bíblia, está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Meus irmãos, nós temos ainda, para concluir esta lição, um assunto bem importante. Já falamos, não é, das duas naturezas de Cristo, não é?
do Cristo homem, humano, e também do Cristo divino. Como também comentamos nesta lição, a respeito daqueles que se opõem, né, a esta doutrina, a estes ensinamentos de Cristo humano e de Cristo divino. E agora, para fecharmos esta lição, nós estaremos também comentando um pouco sobre Jesus, o homem perfeito. Ó, irmãos, como entender isto? Nós, como humanos, sabemos a luta que nós passamos, que nós enfrentamos diariamente, evangelista Fábio e o presbítero Leandro, aquilo que nós enfrentamos diariamente para não pecar, para não transgredir a lei, não é? Para não perverter a lei, para não se aliar a esses espíritos enganadores. Nós sabemos a luta que nós enfrentamos. Agora, como entender que Jesus era 100% homem, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós e não pecou, não errou. Não houve uma acusação de Jesus com pecado. E é interessante observar que ele não pecou não simplesmente no período da seu período aqui na terra, quando ele deu início ao seu ministério, que está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Ele principiou o seu ministério em uma festa de casamento em Caná da Galiléia. Mas não só neste período, mas também na sua infância. E também nesse período do silêncio da profecia. Porque ele se apresenta com 12 anos, né, em Jerusalém, mas esses 18 anos, não há registros bíblicos que provem que Jesus pecou, que Jesus errou. Isto fala, né, deste homem perfeito. Perfeito. Vemos que as oposições, os críticos, né, eles fazem comentários, mas não chegam a um ponto fundamental para provar categoricamente de um erro, de um pecado de Jesus. Então, o evangelista, nosso irmão Fábio, ele vai trazer para nós uma explicação deste homem perfeito, que não pecou durante a sua infância, a sua juventude e como também no período do seu ministério. Acompanhe conosco, evangelista Fábio, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor, mais uma vez, irmão Leandro. Amém. Leandro, a paz do Senhor e a todos. Louvamos a Deus em estarmos neste terceiro tópico agora, falando sobre o homem, Jesus, o homem perfeito. E Jesus, ele é incomparavelmente o homem mais célebre que já existiu na face da terra. Nunca existiu e nem existirá alguém que possui um modelo tão completo em todas as virtudes, um tipo tão excelente de caráter quanto de Jesus. Então, como já foi dito no início pelo nosso pastor na introdução, nós estamos aqui falando de um personagem, de um ser divino, humano, mas divino, e esse homem, Jesus Cristo perfeito. E vamos ver aqui esse ponto em 7 subitens. O primeiro subitem é dizendo que ele é impecável. E já foi falado aqui nesta manhã. Jesus, ele veio por obra e graça do Espírito Santo. A Bíblia diz que o santo se fez justo. E eu queria ler um texto da palavra de Deus nesta manhã para todos nós. Podíamos ler até 12 versos, pastor? Hebreus capítulo 4, versículo 15. E também segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Como o homem, Jesus se distinguiu dos demais, pois não conheceu pecado. Devido à sua impecabilidade, ele é chamado de santo e de justo. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 21. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja do Senhor em Coríntios,
no capítulo 5, versículo 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de De Deus. Deus. Olha que coisa linda, não é? Aquele que sem pecado se fez pecado por nós, morrendo na cruz do Calvário. E está escrito, pastor Leandro, pelo que o profeta Isaías disse, ele tomou sobre si, né? Está lá em Isaías capítulo 53, as nossas dores, nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele, né? E pelas suas pisaduras fomos sarados. fomos sarados. Então fomos feitos justiça de Deus. Outra coisa, esse Jesus Cristo impecável, ele também era incontaminado e imaculado. Ele era justo em sentido absoluto. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos ensinam claramente a impecabilidade do Messias. Por isso, sendo perfeito, tornou-se o sacrifício perfeito pelos pecados do mundo, que foi exatamente o que nós demos referência agora em Isaías 53. Segundo, Jesus, o homem perfeito, ele foi um homem submisso, pastor. E há uma outra virtude destacável do caráter de Jesus, é a submissão. A Bíblia diz que ele era filho e aprendeu em obediência por aquilo que padeceu. Está lá em Hebreus capítulo 5 e o versículo 8. Ele foi submisso na sua encarnação. É bom ressaltar aqui, pastor irmão Leandro, que ele não foi reencarnado, né? Jesus não foi reencarnado, ele encarnou-se, né? Foi o que nós falamos, o senhor aqui deu referência em João, que o verbo, ele se fez carne, né? Ele encarnou-se. Podemos ver a referência de Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 7. Segundo, na sua vida familiar, ele obedeceu aos seus pais, que eram José e Maria. Vamos ler essa referência? Lucas 2 e 51. Lucas capítulo número 2, Verso 51. versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Pronto. Não é? E sua mãe guardava no coração todas essas Pronto. coisas. A sujeição aí é a obediência. E quem traz uma representação bem interessante desta submissão de Cristo é o próprio Isaac, né? Lá no capítulo 22 Importante lembrar do dessa primeiro referência. livro de Gênesis, não é? Quando ele obedece na íntegra a seu pai. Ele apresenta o cutelo, o fogo e a E a lenha. lenha. É E interessante. pergunta, não é? Onde está o cordeiro? E Abraão, não é? Na sua simplicidade e obediência também a Deus, ele diz: o cordeiro para si Deus proverá. Então, é tão importante isso aí. Isaac já era um jovem, não era mais uma criança, já era um jovem, mas aceitou, né? Aceitou. E quando eu olho para esse texto, eu vou lá para Filipenses e observo que Jesus foi obediente até a morte. Aí o Paulo é bem enfático quando fala morte de cruz. E quando eu vou para o capítulo 22, Isaac também foi obediente. Porque se ele é amarrado e é colocado em cima do altar para ser oferecido em holocausto, ele sabia que ele ia ser imolado. Então Isaac foi obediente também ao pai até a morte, caso se ele tivesse sido sacrificado. Mas Deus bondosamente proveu o cordeiro que foi profetizado pelo próprio pai, pelo próprio Abraão, que disse: o cordeiro para si Deus proverá. Isso fala também da grande submissão. Exatamente. É verdade. Outra coisa, ao ser batizado nas águas por João Batista, a gente vê também a submissão de Cristo lá, Mateus 3,13. Ao fazer e ensinar a vontade do Pai, João 6,38, João 8,28. No Evangelho de João, Jesus fala de diversas maneiras
que estava em obediência ao Pai, né? Mostrando a submissão dele ao Pai. Não revidar as afrontas, 1 Pedro 2,23, e ao entregar a sua vida pela humanidade, ele foi até o fim, como nosso pastor deu referência aqui do ladrão que estava lá, disse, desce, né, e salva nós. Ele não fez isso, né? Ele foi submisso ao Pai pela missão que ele tinha a cumprir até o fim, né? E em Hebreus, ainda rapidamente, no capítulo 5, Oi, a referência sobre a obediência de Cristo. No capítulo 5, versículo de número 8, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padecia. Verdade. Ele mostra aqui a obediência de Cristo pelo sofrimento ali, mostrando que ele passou pelo sofrimento, tendo a intenção de obediência para com o Pai. Verdade. Terceiro, Jesus, o homem perfeito, ele também era humilde. E a gente lembra da referência muito bem clara lá de Mateus 11:28. Jesus disse, vinde a mim, né? Eu sou manso. Todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele continua dizendo que sou manso e humilde de coração. E ele faz um convite a aprender com ele, né? Com ele. Aprender de mim. De mim. É verdade. Aprender de mim. Aprendam comigo. Isso é bem interessante quando Jesus fala deste texto, pedindo para as pessoas aprenderem. Muitas pessoas têm aprendido de várias pessoas, né, irmão? Não tem nada de humildade. Mas devemos aprender com Jesus ter essa humildade. Quarto, carismático. Uma pessoa carismática é alguém que desperta carisma ou admiração pelos demais. Em seu ministério, Jesus revelou a sua simpatia e admiração ao dar atenção especial a várias pessoas, né? A gente observa que Jesus lidou, né, com diversas pessoas, pastor, da classe social, né? Necessitados, ricos, pobres, pessoas da própria nacionalidade dele, judeu, mas também de outras nações. Ele não fez distinção de nenhum. É interessante observar que quando lemos o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo número 4, ele tem aquele encontro com a mulher samaritana, Interessante. porque os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos, não é? Mas Jesus aproveita aquele momento, pode-se falar também da sua humildade, né? Verdade. Da sua missão que ele veio cumprir aqui na terra, Verdade. e também essa importância que Jesus era um ser carismático. Isso. Não é? Ele não alegou o pecado daquela mulher, não apresentou o pecado, mas é interessante que ele pede para os discípulos de comprar pão, e ele fica somente com ela ali. Isso. E também, por que não falar, o evangelista Fábio Presbítero Leandro, do capítulo de número 8, do mesmo Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, quando aqueles homens chegaram acusando, tanto os fariseus como os escribas, chegaram acusando aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério, e Jesus ali ganha, né, irmão? Não é? Naquele momento a simpatia de todos ali, por ter defendido aquela mulher de uma forma tão clara e objetiva. Verdade. Número 5, manso é uma virtude que se opõe à rudez. A gente pode lembrar muito bem da referência de Jesus lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 5, né? O nosso Jesus Cristo sempre foi manso e benigno. Quem é manso, ele é pacificador, né? Que é uma virtude aqui, dando referência a Jesus, o homem perfeito. Por isso somos conclamados a seguir a paz e a medida possível. E ter paz com todos os homens, né? Vamos aprender com ele. Oi, irmão Fábio. Quando tomamos essa referência de Jesus como manso, que ele não era agressivo, né? Sim. Ele não queria revidar Isso. o que alguém fazia com ele, observamos que lá, no momento final, quando o sumo sacerdote manda prender a Jesus, né? Isso mesmo. E um dos apóstolos tira da espada e, Foi o que eu pensei agora. né? Isso mesmo. E quer matar, quer fazer uma guerra ali, o próprio Jesus disse, pega a tua espada e coloca onde? Se eu quisesse, eu rogaria o Pai e ele mandaria anjos para me livrar. Mas é interessante que Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Então Jesus, como ser perfeito, como homem perfeito, ele é manso. Então, como é interessante isso, não é? 6, ele é misericordioso.
é a compaixão pela necessidade alheia. E isso é importante. Mateus, novamente, 5 e 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ele teve misericórdia da mulher Sírio-Fenícia, não foi? Que estava com a sua filha miseravelmente demoniada, né? E também a viúva da cidade de Naim, né? Ele também teve compaixão ali, Íntima compaixão, se né? compadeceu ali daquela mulher. Verdade. E é interessante que esta misericórdia de Jesus, ela não estava resumida para um grupo seleto, mas todos que o procuravam, ele usava de misericórdia. Isso mesmo. Todos que usavam, não era aquele grupo seleto, não, você só para esse grupo aqui seleto, só para esse grupo, não. Jesus usava de misericórdia para com todos. Veja que os publicanos, prostitutas, adúlteros, endemoniados, leprosos, a misericórdia dele foi muito grande, muito grande. Algo que não foi exercido, evangelista Fábio e o presbítero Leandro, e jovem nosso irmão Gilson, algo que não foi exercido pelos próprios que estavam doentes ali no tanque de Betesda, que tinha aquele nome Betesda, casa de misericórdia, mas a misericórdia ali passava muito longe. Mas Jesus, como homem perfeito, ele usou dessa misericórdia ao ponto de entrar naquele ambiente, e dizer para aquele moço: toma a tua cama, e anda. Então a misericórdia de Jesus foi muito grande. Não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. E para finalizar, o Jesus Cristo que estamos falando aqui, o homem perfeito, ele também tem um coração puro. Outro traço do caráter de Jesus é a pureza de coração. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que o coração representa a personalidade. Ele leva mais uma vez para o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Podemos ler, pastor, esse versículo? Pode ler. Mateus, capítulo 5, versículo 8, Mané, por favor. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Nós abrimos as bem-aventuranças. Isso mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém. Então, ao repreender os fariseus, Jesus destaca que a pureza interior ela é necessária, dizendo serem semelhantes aos sepulcros caiados. Então, vamos aprender, meus amados irmãos, com o nosso mestre Jesus. Vamos aprender a submissão, vamos aprender a pureza de coração, a misericórdia, a humildade, o carismático, ser carismático e a mansidão. Que o nosso Jesus, que é o nosso mestre por excelência, que possamos aprender com ele, como já foi dito aqui em Mateus 11. Aprendam comigo, porque a verdade da palavra de Deus, ela é impecável, ela não muda, ela não varia, e a cada dia acreditemos nesta palavra, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, estamos alegres nesta manhã de domingo, por Deus ter nos concedido a oportunidade de estudarmos mais uma lição de suma importância. Esperamos que este comentário bem simples aqui, feito por nós, sirva de elevo espiritual para você, para a sua família e todos que estão sendo alcançados através da internet pela palavra de Deus. Que a bênção do Senhor neste dia ela venha sobre a sua vida e venha proporcionar para todos vocês algo bem interessante, bem importante: acreditar no Senhor Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida. E se você ainda não é evangélico, nós te convidamos para que você venha aceitar a Cristo como seu Salvador. Na sua residência, junto da sua família, nós queremos te convidar para você aceitar a Jesus. Mas estudamos nessa lição que Jesus, ele tanto era divino ou é divino, como também humano. E como humano, ele precisou de se alimentar, não é, irmãos?
não só ele, mas também a humanidade. De pão, de peixe. E o nosso trabalho como cristão também. Nós, mesmo estando fazendo uma obra espiritual, ainda estamos nesse corpo material. Não fomos ainda revestidos ou transformados do imaterial para o imaterial. Estamos num corpo material. Então, como é de plástico, nós fazemos um trabalho de coleta, de oferta, de dízimo. Nós queremos fazer isso também nesta manhã. E você, na sua casa, que está também ouvindo esta palavra, participa conosco, não só da lição, mas também do momento do ofertório. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar aqui um corinho, né, irmãos? E vamos contribuir. O nosso irmão Gilson, ele vai recolher as ofertas nesta manhã. Aleluia. Irmão Gilson. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Meus irmãos, finalizando esta escola bíblica, eu quero com os irmãos recitar o título da nossa lição, o texto áureo. Áureo é a verdade prática. Título da lição: Jesus, o homem perfeito. Texto áureo: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. E todos digam amém. Amém. Meus irmãos, queremos informar que à noite estaremos aqui no Templo Central fazendo uma transmissão ao vivo também para todos os irmãos. Vocês podem acompanhar esta transmissão ao vivo em nome de Jesus, no horário do culto, a partir das 19 horas, não é? E 15 minutos, nós vamos estar aqui fazendo essa transmissão juntamente com o nosso TI aqui da igreja, o jovem, ou o nosso irmão Alisson. Eu disse jovem porque ele casou agora há pouco, né, irmão? É um jovem agora casado, né? É um jovem casado. Então, né? Um mês e pouco de casado, já estou na mente que é um jovem. Solteiro, mas é um jovem casado. Verdade. Então, estaremos aqui à noite e nós queremos convidar o Antônio Marcos também, nosso diácono, para fazer um acompanhamento aqui do ensino da harpa. E queremos dizer aos irmãos também que devemos obedecer ao decreto de lei do nosso governador, certo? Não fazer reunião nos templos, certo, irmão? Congregar até segunda ordem, como também a lei municipal, aquilo que foi pronunciado, o pronunciamento do prefeito constitucional aqui da cidade de Lagoa Grande, nosso município. Os irmãos não vão para ir para o templo, tá certo, irmão? Não haverá culto, reuniões, certo? Agrupamento de pessoas. Os irmãos entendam isso em nome de Jesus. Agora, no horário do culto, vai ter um irmão lá
na igreja, porque se um irmão precisar de uma oração, individualmente você vai lá e o irmão vai orar por você. E também, se você desejar levar a sua oferta também, o seu dízimo para abençoar a casa do Senhor, pois temos compromisso, né, de pagamentos, de água, de luz, de prestações que nós assumimos e temos que assumir estas dívidas para não atrasarmos, porque temos que ser ordeiros, temos que dar exemplo. Então leva a tua bênção para a casa do tesouro, para que haja manutenção na casa do Senhor. Então, Deus continue te abençoando em tudo. Então, vai haver, ou vai ter um irmão escalado lá na congregação da Vila São João, outro irmão lá no Cruzeiro, outro irmão na Rua do Tacho e aqui também no Templo Sede. Estaremos postando também uma escala desses irmãos que vão estar dando plantão nos horários dos cultos, Quero informar também aos irmãos que na terça-feira, quinta e sábado, pela manhã, a partir das 9 da manhã, eu vou estar aqui no templo. Se algum irmão precisar de um aconselhamento espiritual, de uma oração, venha que eu estarei aqui no templo, se Deus permitir. Terça, quinta e sábado, a partir das 9 da manhã. E à noite, nós estaremos aqui segunda, quarta, sextas e domingo, a começar de hoje, no horário de culto. Não haverá culto, entende os irmãos? Temos que obedecer às normas que foram estabelecidas pelos nossos governantes. Vou estar aqui porque pode um irmão querer uma oração, né? Um aconselhamento individualmente. Eu vou estar aqui para te atender, em nome de Jesus. Então, curva a sua cabeça e ore conosco nesta manhã. Quero convidar o jovem casado, né? O nosso irmão Gilson, para vir aqui dirigir esta oração. Pastor, é bom lembrar para meus irmãos do culto doméstico, Sim. Né? Quero informar também aos irmãos que nas suas respectivas residências, o irmão faça o seu culto doméstico, não faça ajuntamento de pessoas, mas o esposo, a esposa, os filhos reúnam-se, certo, irmão? Louve a Deus com os hinos da harpa cristã, tá certo? Lê um texto da Bíblia, faça uma reflexão e orem agradecendo a Deus. Não deixem de fazer o seu culto doméstico. Faça isto com a sua família. Não faça ajuntamento de pessoas. Estou sendo bem claro. Não faça ajuntamento de pessoas. Não faça da sua casa uma congregação. Eu estou falando da família. Estamos de quarentena, irmãos. Temos que ter o máximo de cuidado. O nosso auxiliar de trabalho, nosso irmão Gilson, estará dirigindo esta oração. Pai do Senhor a todos que estão Amém. ouvindo através dessa transmissão. E vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós Pai, te no nome de Jesus, agradecemos nós te agradecemos por este momento maravilhoso, ó Deus, diante da tua presença. Despede-nos em paz. Continua abençoando cada servo teu, ó Pai amado, aqueles que estão ouvindo a tua palavra através desse meio de transmissão, Senhor. Que o Senhor venha nos dar um dia de paz, de livramento, nos guarda, Senhor, de todo mal. Que o Senhor venha, Senhor, também dar um culto à noite abençoado aqui, ó Deus, através, Senhor, do nome de Senhor. Ó Deus, fica conosco em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Até às 19h15, se Deus, o Criador, o permitir. Um forte abraço e que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém.